Eu sou Leandro Viana e o episódio 6 de Gen V nos trouxe boas surpresas, tá? Teve participações que eu não estava esperando, aí muito bom. E ainda por cima, meio que confirma algumas teorias das análises passadas, né? Como, por exemplo, que o cara queimado, ele deve ser Godolphin e que ele está controlando o Cypher e tem interesse na Marie. Justamente porque ela pode curar o seu corpo. Mas nesse vídeo nós temos que discutir qual o potencial máximo dos poderes da Marie. Então aqui ó, sem enrolação, aumenta o volume que depois da vinheta é hora de falar de todos os detalhes desse sexto episódio de Gen V. Sejam bem-vindos ao Nerdverso, e eu falei pra vocês que a Annabeth, a Aninha, ela tinha poderes. Eu só não imaginava que o poder dela era prever o futuro, mas é um poder meio que uma merda, né? Porque ela não controla isso. Ela ali diz que tem uns flashes, umas premonições. Por enquanto, tá se mostrando um poder tão ruim, igualzinho como o da Madame Teia, que conseguiu prever lá que a amiga ia somente espirrar, né? Mas aqui, ó, enfim... Achei a Aninha, ela muito cruel, né? Ressentida pela morte dos pais. Se ela tem poderes, ela deveria, ao mínimo, entender como é difícil para Marie ela lidar com isso, com os poderes de controlar o sangue ali surgindo quando ela era uma criança, né? E sem conseguir controlar isso e matando seus pais. Então, se ela não consegue nem controlar quando vai prever o futuro ali, ela tinha que entender a sua irmã. Então, para mim, a Aninha está sendo uma grande hipócrita. E se confirmou, que eu mencionei semana passada também, que Marie ressuscitou sim a sua irmã. Alguns comentaram, mandaram mensagem que não era isso, que a Aninha ainda estava viva, mas não, né? Marie se conectou ali com cada célula da irmã, como se fosse parte dela mesma. E um seguidor até mencionou, né, que o mesmo poder que foi usado para matar aí, tragicamente a família, agora foi usado para trazer a irmã de volta à vida. Então essa percepção aqui ó, é cinema. E mano, desculpa aqui, mas por que o pessoal tá tão apavorado com o fato da Marie ter trazido a irmã de volta? E eu estaria mega feliz, né? Soltando confete, foguete. Pô, a Marie pode ser a super-herói mais poderosa do mundo. Então ela ainda é minha aliada, tá ligado? Então aqui ó, achei um drama desnecessário por parte da Jordan, da Emma. E ainda sobre os poderes da Marie, eu já mencionei semana passada que ela deve sim poder curar a Kate, o Polaridade, o Sam. Mas o pessoal comentou aqui algo muito importante, porque se a Marie consegue controlar o sangue, talvez ela consiga separar o composto V do sangue, de tipo neutralizar os poderes, inclusive do Capitão Pátria. Na verdade, ela pode fazer muitas coisas. E se ela conseguir curar doenças, como eu mencionei antes, ela também pode o quê? Criar essas doenças, né? Pô, pra mim, trazer alguém de volta é o ápice do teu poder. E assim, se tu chegou até aqui esse momento, não custa nada, dá um like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso para ajudar o Nerdverso. E caso você não faça, vai ficar sem luz, sem internet a próxima vez que for assistir uma série. E algo que eu mencionei semana passada era assim que o Sam iria aparecer para salvar o pessoal da Elmira e tá se desenhando aquele triângulo amoroso nível malhação. Sam ali com ciúmes do crush da Emma, depois ele se arrepende, pede perdão. Eu sei que eu tô errado aqui, mas vou continuar reclamando desse esquema sentimental, né? De vamos tentar de novo. E tipo assim, o ódio da Emma é seletivo, né? Só serve pra Kate por ter ficado lá em Elmira. Por que pro Sam ela tá de boaça ali? Mas enfim, um detalhe muito legal é que quando eles chegam lá na biblioteca para se esconder, tem uma pilha de livros queimados e um deles se destaca. É o 1984, que eu já falei para vocês nos outros vídeos. Tenho ele aqui no cenário, é o vídeo com capa rosa. E mostrando também que eu estava certo que o tema dessa temporada é sobre manipulação. Sobre diversos tipos de manipulação, tá? E desculpa reclamar de novo, mas é um roteiro muito conveniente eles acharem uma caixa com roupas limpinhas no meio desse lugar devastado e que todos consigam usar. E ainda tem o PC ligado com internet pra Emma lá conseguir mandar um pedido de ajuda pro Polaridade, mano. Daí é demais pra mim, sabe? Mas mudando o foco e falando aqui do Cypher,
Ele apareceu lá alongando aquele corpo queimado, fazendo aquela fisioterapia. E quando ele descobre que Marie fugiu, ele começa a dar vários tapas no rosto ali do Godolphin, que pra mim é essa pessoa, tá? E estamos com a teoria certa. Isso confirma que Godolphin está controlando o Cypher, porque pra mim é um Godolphin frustrado, porque não contava que a Marie fosse fugir de Elmira. Pela primeira vez, algo no plano dele, da Mana Sábia, do plano dela também, sai do roteiro. Então o Godolphin quer dar um tapa na própria cara. Mas aqui, ó, é um pequeno deslize do Cypher, do Godolphin, porque ele sempre está vários passos à frente. Depois já foram na casa do Polaridade, sabia que iriam procurar ele, veio até com uma proposta muito cachorra, né? Marie volta para os treinamentos e o Cypher deixa todo mundo em paz. Não sei até onde dá para confiar nele. E aqui volta o que eu venho falando sobre a Marie, que ela poder curar doenças. O Cypher falou que o Andre teve convulsões leves várias vezes naquela semana e não existia ciência no mundo possível que pudesse curar ele. Logo, Marie, novamente, é a peça fundamental aqui. Só que, meus amigos, temos a verdadeira missão do Cypher revelada, que é muito pior do que eu imaginava e vinha comentando. Ele quer reduzir os supers a somente quem tem poder relevante. Logo, ele vai matar aí 75% dos supers, dos alunos, daqueles que têm um poder meio inútil, né? Sei lá, tipo vomitar sorvete. Então o Cypher quer somente os fortes. Ele vai praticar um genocídio. Temos um ótimo vilão de temporada. O Cypher até menciona sobre um super que tem um buraco negro na bunda, que deve ser aquele magrão lá que estava tomando cerveja, teve uma cena bizarra com um outro maluco saindo daquela região ali. Mas enfim, o mais surpreendente é que o Polaridade conseguiu usar os poderes e mandar o Cypher para longe. Então, se alguém tiver aqui uma explicação para isso, algo mais lógico, científico, né? Sei lá, que o magnetismo é forte contra o controle mental, ele cria um campo magnético no cérebro, sei lá. Comenta aí, por favor. E antes de falar do final, deixa eu aproveitar aqui para fazer um convite para todos vocês para participarem do Clube Nerdverso. Nós temos planos a partir de R$ 4,90, talvez. O maior prêmio é o nosso grupo do Whats, né? Todo dia conversamos de filmes, séries, o dia a dia de ressurreição, superpoderes. É um grupo muito legal de pessoas. Todo mês tem sorteio de prêmios, toda semana tem sorteio de ingresso de cinema. E o nome de quem faz parte do clube, de quem acredita no nosso projeto, ó, sempre aparece aqui do ladinho. Muito obrigado a todos vocês. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para quem quiser participar, mas também é a mesma coisa do que se tornar um membro aqui do nosso canal. Lá vocês vão encontrar todos os benefícios. E meus queridos, ótima luta contra o Victor, mostrando que o pessoal de Gen V ainda não é páreo aí para os mais experientes. E temos uma fucking surpresa, a filha de Victoria Newman, a Zoe, ela parece toda dócil, usa os seus poderes bizarros para destruir ali a cabeça do Victor. E ela não está sozinha. Seu vovô Stan Edgar está lá para salvar a gurizada de Gen V. Cara, eu não esperava por isso mesmo, né? Stan tirou a netinha lá do Red River e adorei ver ele conversando de boaça com a guria, ela toda coberta de sangue, como se fosse um dia normal no mundo de The Boys. Aliás, eles mencionam que Newman tinha os mesmos poderes que a Marie, mas pra mim não é tão bem assim, né? A Marie, ela é muito mais poderosa. Ao meu ver, até não faria sentido pro roteiro. Era só o Cypher e então atrás da Newman, sabe? Mas desse jeito, chegamos no QG, no quartel-general de Stan Edgar. Um bunker lindo. Eu moraria fácil lá. Lugar mega preparado, contra acústica, visão raio-x do Capitão Pátria. O Pátria nunca acharia eles. E só um detalhe interessante é que o Stan falou e pagou milhões para aprender a cozinhar com Thomas Keller, que sim, é um chefe que existe na vida real, mega famoso, já escreveu aí livros de receita. Mas eu quero falar que eu adoro Giancarlo Esposito como ator, ele tem os melhores trejeitos, até revela, né, que o Projeto Odessa foi criado para que criassem um super-herói do nível Deus, e que somente 2 sobreviveram ao projeto, Marie e Capitão Pátria. Algo que eu já tinha mencionado também nos vídeos passados, né? Já que ele também nasceu de fertilização ali. E talvez a experiência do Capitão Pátria de viver em laboratório se mostrou um experimento fracassado
e testaram lá uma outra abordagem no caso da Marie, dela crescer com a família, né? Para ela não virar ali uma pessoa carente, sociopata, que nem o Stan ele menciona, né? Então o Godolphin, ele também, o Stan menciona, que ele sempre quis controlar os supers, ele quer a supremacia deles, algo que eu venho comentando para vocês. Mas foi o próprio Stan Edgar que encerrou o projeto Odessa quando a Marie nasceu lá e não apresentou poderes algum. Logo fica o mistério no ar aí, né, de como o Godolphin sobreviveu ao incêndio naquele laboratório. Será que ele já conseguiu controlar alguém, né, retirou o próprio corpo de lá e está todo esse tempo então atrás da cura? Porque vai ser um baita plot twist se o corpo queimado não for o Godolphin ou se ele não estiver controlando o Cypher, né? Tá tudo muito certinho para acontecer indo nessa direção. E quando o Stan ele fica sabendo da possibilidade do Godolphin dele estar vivo, ele já repensa sobre a vida, ele vai poder controlar lá os supers com o conhecimento do Godolphin, mas a pergunta que fica é, será que quando o Stan ele voltar para o comando da VOT, será que ele vai ter uma nova proposta de gerir a empresa? Ou vai só tirar o Capitão Pátria da jogada e vai de novo visar o lucro como sempre foi? Eu gostaria de ver Stan Edgar vilão e morrendo na próxima temporada de The Boys. Comenta aí o que vocês esperam desse arco aí do personagem. Aliás, tem uma hora que a Zoe pergunta sobre o seu pai, né? E pra quem não lembra, na temporada passada de The Boys, o Bruto sequestrou o Samir, que é o pai da Zoe, né? Simulou a morte dele lá cortando a perna, obrigou o Samir a replicar o vírus que mata o Super, esse vírus que está com o Bruto, e tem até uma cena do Samir, ele conseguindo escapar do cativeiro quando o francês e a Kimiko estavam lá de guarda. E nessa fuga, então, ele chega até a Victoria Newman e avisa ela sobre tudo o que está acontecendo e depois ele some. Não sabemos o que aconteceu com Samir depois disso, então, sim, ele ainda pode estar vivo. E para finalizar o episódio, Marie e Kate vão atrás de Godolphin, logo devemos ter a revelação no próximo episódio sobre essa história de origem, né? E a Kate diz que pode sim manter Cypher fora da mente da Marie, caso a Marie cure a Kate. Então isso está se encaminhando para a Marie ser a pessoa que vai curar todo mundo e com polaridade, mostrando que consegue enfrentar ali os poderes do Cypher / Godolphin. Se assim se confirmar que é ele, temos uma boa vantagem para o time de Janvi contra o grande vilão da temporada. Mas comentem aí o que vocês acharam do episódio em si, mandem as teorias de vocês, nos encontramos no próximo vídeo por aqui. Não se esqueçam de ouvir o podcast do Nerdverso, mas é isso aí, gurizada. Tchau, tchau!